A umidade está 62, a pressão baixou um pouco, mas o vento ainda está relativo. Prever o tempo, uma ciência ou uma adivinhação? Cacique Cobra Coral é uma fundação que faz trabalhos climáticos. Eles seguram o clima ou fazem chover em determinados locais. Fiquei 8 anos com a cidade como uma espécie de uma ilha no Brasil, onde, que nem aquele desenho animado, que chove em todo lugar e tem um ponto que não cai na cabeça do sujeito que anda, do bonequinho que anda. Eu já comecei a ficar meio impressionado com o nosso Cacique Cobra Coral. Well, the past 24 hours has been the coldest in London since 1940 when we first kept records. A Europa parou. Aí fizeram contato pedindo ajuda. Iniciou sua operação. 24 horas depois, as temperaturas subiram para 1 negativo. Desde uma operação climática para um estado até uma intervenção numa guerra, está previsto no Estatuto. O homem do tempo aqui é o Cacique Cobra Coral. A mulher que recebe o espírito dele, Adelaide Escritório, não mostra o rosto para ninguém da imprensa. E por incrível que pareça, a Prefeitura do Rio de Janeiro contrata o serviço dessa fundação. A fundação tem um perfil único, né? A Adelaide e o Osmar são grandes amigos. Com isso na cabeça, decidi investigar a relação dos ricos e poderosos com a magia. Será que o sujeito remediado também acredita nela? E vocês são religiosos, não? Não. Você acha que a magia pode controlar o tempo? Fazer chover, desviar a chuva para outro lado? Acho que não. Você acha que não? Não, acho que pode controlar só o tempo, acho que é Deus. Já o ex-prefeito César Maia fez um contrato de manejos meteorológicos com o Cacique Cobra Coral, um espírito reencarnado de Galileu e Abraham Lincoln. A aliança entre os dois caciques foi um sucesso. Durante todo o mandato, não houve enchente e não choveu na festa de Réveillon. Fiquei 8 anos com a cidade como uma espécie de uma ilha no Brasil, onde, que nem aquele desenho animado, que chove em todo lugar e tem um ponto que não cai na cabeça do sujeito que anda, do bonequinho que anda. Eu já comecei a ficar meio impressionado com o nosso Cacique Cobra Coral. O senhor é católico. Teve alguma contradição, assim, entre a sua posição pessoal e a observação desse fenômeno que, enfim, tem mais a ver com as coisas ocultas? Olha, e eu tal? sou brasileiro, sou carioca e sou Botafogo. Portanto, eu não creio em bruxas. Por favor. Pelo que Laizai, botafoguense é supersticioso. E o Botafogo ganhou, eu tô com essa camisa vai até a derrota. Enquanto ganhar ou empatar, a camisa fica, né? Eu, por exemplo, na campanha de 92 para prefeito, eu era uma zebra, estava lá atrás. E eu tinha um gesto que eu fiz na convenção e que usava no programa eleitoral, abria, que era um gesto em que eu pegava meus braços daqui e fazia assim. Eu jogava de trás. Sei. Aí uma senhora foi e disse, você vai ganhar a eleição. Eu tinha 5%. Repete aquele gesto. Aí eu repeti. Esse seu gesto, você traz muita coisa atrás de você. Sempre que você puder, repita esse gesto. Eu repetia, né? Ganhei a eleição por causa disso? Provavelmente não. O fato não é causal, mas o convencimento do fato te gera uma energia, se gera otimismo. Então, acho que esses elementos que produzem esse tipo de convicção são elementos importantes. Também estava com saudades de fazer reportagens, sair na rua, fazer matérias. E fiz uma reportagem no final do ano passado, que a gente vai mostrar agora, sobre a Fundação Cacique Cobra Coral, que tem um lema: luz que ilumina os fracos e confunde os poderosos. Esse é o lema da Fundação, que conta com a ajuda de um outro plano,
do plano espiritual para controlar o clima. Tem uma pessoa responsável por fazer a conexão entre esses dois mundos, que é a médium Adelaide Scritori, e ela falou pela primeira vez para uma TV brasileira, deu uma entrevista para mim. Se você for como eu, assim, meio cético, se você também não acredita muito nessa comunicação entre o plano espiritual e o terreno, ainda assim, assista a reportagem e você vai ficar impressionado com essa história. Ela é magrinha e toda delicada, mas não se engane com essa aparente fragilidade. Adelaide Scritori é um nome temido, ou vamos dizer, respeitado por muita gente poderosa. Ela conhece todo mundo. Nós viemos ao Parque Ibirapuera, em São Paulo, para conversar pela primeira vez na televisão com a médium Adelaide Scritori. A Adelaide Scritori tem uma ligação com entidades que controlam o clima. A principal, o Cacique Cobra Coral. Muitos nunca ouviram falar da Fundação Cacique Cobra Coral, outros já conhecem porque ela participa de vários eventos pelo Brasil. Por exemplo, das Olimpíadas, do Carnaval, da inauguração da Árvore de Natal na Lagoa, no Rio de Janeiro. Você conhece todo o Brasil trabalhando para grandes eventos com o clima. É isso? É isso. E como é que você faz para controlar se vai chover ou se não vai chover, para deixar o tempo firme no lugar onde um grande evento está sendo realizado? Aí é feito, veja só, se eu vou para o lugar do evento, aonde eu estou hospedada, eu deixo já firmado um trabalho com o astral. Aí eu posso sair, eu deixo ali tudo firmado. Quer dizer, antes você já combina com o outro plano, um plano espiritual. Isso. Que naquele local não pode chover. Não pode. O Cacique Cobra Coral é um espírito que, segundo Adelaide, já habitou outros corpos. O do astrônomo italiano Galileu Galilei e do Abraham Lincoln, o presidente americano que libertou os escravos nos Estados Unidos. O marido de Adelaide, Osmar, é corretor de seguros, mas tem vários contatos na política desde o governo militar. É ele aí nessa foto, de óculos escuros. A filha, a linda Bárbara, trabalha com terapias alternativas e está sendo preparada para um dia herdar o trabalho da mãe. Tem alguma intenção ou alguma maneira de fazer um sucessor, Adelaide? A Bárbara pode um dia vir a fazer o que você faz hoje, quando você se aposentar? Ela tem o dom. Ela sabe disso, ela herdou o dom do tempo, como eu. Aí vai depender dela, se ela quiser. É o que ela fala. Que é muita responsabilidade, muito desgastante. São muitas vidas em jogo. Se você fizer uma besteira, você prejudica não uma pessoa, você prejudica às vezes um país, um continente. A Fundação Cacique Cobra Coral, em inglês Snake Coral Foundation, entrou no noticiário internacional depois que uma empresa britânica convidou a médium para ajudar numa onda de frio em Londres no final dos anos 80. Na época, Margaret Thatcher era a primeira-ministra britânica. Adelaide, como é que você fez para de 30 graus negativos, Londres, subir a temperatura para só -1, naquela época em que a Margaret Thatcher era primeira-ministra? Tava morrendo gente. De frio? De frio, porque tava demais. Então você tem que fazer o quê? Você tem que chegar e fazer o teu trabalho, a tua missão. Tua missão é fazer o bem? É fazer o bem. Alguns contratos têm cláusula de confidencialidade, mas a British Petroleum não viu problemas em admitir o convite feito à médium para garantir tempo firme no dia do casamento da Kate Middleton com o príncipe William. Eles ficaram hospedados a convite de uma empresa britânica em frente à abadia de Westminster, onde foi o casamento. Eu me lembro que na época a previsão era de chuva. Contrariando as previsões, você viu pela TV que fez um dia de sol. Eles estavam lá. Vocês ficaram ricos dominando o tempo? Precisava. Todo mundo precisa. Mas o Cacique também é enérgico nisso, né? Eu fiz um trabalho muito bonito para uma cidade, acho que foi do Sul, não me lembro agora, que são tantos.
Fazia 4 anos que não chovia lá. É Bagé, no Rio Grande do Sul? Fazia 4 anos que não chovia lá, não caiu uma gota d'água. E o povo estava desesperado. Aí o cacique pediu ao prefeito, depois que a chuva tivesse caído por vários dias, era para ele plantar 600 árvores na cidade. E o prefeito plantou. Isso foi o que ele cobrou. Isso foi o que eu cobrei. Mas Adelaide recebe mensagens que nem sempre chegam ao destinatário. E às vezes não deviam chegar mesmo. Aproximadamente 6 meses antes do impeachment do presidente Collor, o cacique tinha avisado que isso ia acontecer, mas que não era para avisá-lo. Eu, por minha livre iniciativa, não me contive e soltei o ofício para a presidência da República. Inexplicavelmente, essa carta está lacrada até hoje e foi devolvida como se o presidente mudou-se. Já a família de PC Farias foi avisada de que ele poderia ser assassinado. Ela também avisou Yasser Arafat e nosso querido Ayrton Senna sobre o acidente. Ela vê algumas coisas que são tristes para todos nós. Você tentou alertar o Ayrton Senna antes do acidente em Monza? Sim, foi mandado um fax para o escritório, mas ele não teve como parar aquela corrida. Você acha que a mensagem que você mandou chegou até ele? Chegou. Você sabe disso? Chegou, mas ele não conseguiu parar. Ele não queria correr, ele não ia correr aquele dia. O presidente José Sarney também ficou sabendo que não era para viajar no Sucatão, aquele antigo avião da presidência do Brasil. Ele ia pegar o avião e eu mandei para ele que não era para ele embarcar naquele voo. Imagine um presidente da República embarcando para uma viagem oficial, recebendo uma carta de uma médium dizendo, olha, melhor não embarcar nesse avião. Era o Sucatão na época, o avião? Era o Sucatão. No dia seguinte, os agentes da SNI queriam saber mais detalhes. 2 horas da madrugada foi passado um telex para o Palácio Planalto. 8h30 da manhã, o SNI estava na nossa porta. Que conversa é essa? Os Estados Unidos também foram alertados no dia 3 de agosto sobre o atentado de 11 de setembro de 2001. A cartinha foi em português mesmo, só que tinha datas exatas e várias recomendações ao presidente George Bush. 2001, você viu o atentado às Torres Gêmeas? Você avisou alguém? Como era esse aviso? Um detalhe que me chamou muita atenção foi as cidades que foram informadas para ficar em alerta sobre esse atentado, mas o terceiro chamou muita atenção que era para o presidente evitar pernoitar na Casa Branca entre os dias 11 e 12 de setembro. O único avião que foi abatido foi o que ia para a Casa Branca. Já viajaram o mundo todo nos 5 continentes, já ajudaram com a poluição na China, providenciaram chuva para evitar a seca na Austrália, fizeram até chover no deserto durante a Guerra do Golfo. Os brasileiros ficaram presos no Iraque na época da Guerra do Golfo. Então, para ajudar os brasileiros, houve uma interferência da fundação naquele conflito. Porque tinha a construtora lá que tinha os funcionários que não podiam vir para cá e pararam e tal, e ninguém saía. Então tentamos fazer um acordo com Saddam. Ele me mandou uma carta de 11 páginas. Te mandou uma carta. De 11 páginas. Para justificar o porquê ele estava invadindo. Saddam Hussein foi avisado para não invadir o Kuwait, desobedeceu o cacique e a médium fez chover para atrapalhar a eficiência dos mísseis Scud. Você fez chover no deserto? Tinha que fazer. Tinha que fazer. E eu fiz. Eles deram o nome da Operação de Tempestade no deserto. E nenhuma parte cedia. Aí o cacique falou que ia mostrar para eles o que era uma tempestade no deserto, só que com raios, chuvas e trovoadas. Mas o cacique só atende aos pedidos que visem o bem comum. Então não adianta chegar com uma proposta de evento se não tiver algo já para oferecer. Quando a Prefeitura de São Paulo nos procurou, que o Papa estava para chegar. E chovia direto. Eu fui direto no cacique, que o prefeito Kassab estava pedindo, porque o Papa estava chegando e para parar a chuva. O cacique falou, mas ele não é de açúcar. O Papa não é de açúcar. Vai chover. Vai chover.
Aí eu voltei, conversei com o meu cientista, o nosso cientista, tudo, e fizemos um levantamento que, para não ter chuva na visita do Papa, tinha que ter frio. E que Santa Catarina estava perdendo a safra de maçã porque estava tendo pouco frio. Aí eu levei outra proposta para o cacique, para ajudar os agricultores de maçã do sul, trazendo ar frio. E que ajudaria São Paulo também. Ajudou, o ar frio entrou, salvou a safra de maçã e limpou para a chegada do Papa aqui. A canonização foi anual. Adelaide tem uma vida muito simples e um recado para o planeta. Onde há amor, há união. Onde há união, há força. E onde existe existe a vitória. Como é que é o seu trabalho? Como é que é essa comunicação com o mundo espiritual? Como você recebe as mensagens? Pela evidência. Como eu não sei o que é evidência? Como eu não tenho evidência? É assim, é como se fosse um sonho? Não, não é um sonho porque eu posso estar acordada. É como olhar para você. Qual é o lado bom e qual é o lado ruim de ter esse dom da mediunidade? Eu penso assim, o meu lado bom, eu estou cumprindo a minha missão, que foi me dada. Você sente que tem uma missão? Eu tenho uma missão e eu estou cumprindo ela. E o que eu sinto, assim, o lado ruim, não é o lado ruim, não existe lado ruim. Existe um lado, assim, que você se desgasta muito. Pessoalmente, fisicamente? Fisicamente e mentalmente. Como é esse desgaste? Você sente aquilo que você vê? Que tipo de desgaste? Por exemplo, eu aviso alguém que vai acontecer aquilo. Aí alguma coisa de ruim. Alguma coisa de ruim. Aí a pessoa aceita, acata. Porque quando se dá um alerta, aquilo pode ser evitado. Quer dizer, você só dá o alerta de coisas que podem ser evitadas. Evitado, alterado, entendeu? Aí quando a pessoa faz de conta que não está sabendo e você vê que aquilo aconteceu, aí é triste. Não é ruim, é triste. Bacana, hein? Não é legal falar com alguém que conversa com você falando, eu fiz chover no deserto? Não, e todos esses fatos que ela conseguiu antever. Tudo registrado, eles mandam cartas registradas. Ela se sente de alguma forma frustrada por não conseguir impedir as coisas, pelas pessoas não acreditarem? Não sei, porque ela não age como se ficasse frustrada, porque no final parece que tudo é como deveria ter sido, né? Ela só dá o recado que ela recebe. Agora, eu perguntei para ela, eu falei assim, mas como que você conversa com o espírito? Ela falou, eu vejo ele como eu vejo você, assim. Eu não acredito porque não fui eu que vi, entendeu? Mas eu acredito no que ela veja, por exemplo. Eu acredito. Olha, tem mais histórias da médium, Adelaide Scritori, que você encontra na nossa página no Facebook, porque foi um bate-papo longo, né? E o pessoal gostou. Gostou? A Bárbara Alves aqui falando, que loucura isso, nunca tinha ouvido falar sobre a médium, sobre a entidade. A matéria que a gente mostrou do Guardian faz 30 anos que entrou no jornal britânico, né? Porque eles foram contratados pela British Petroleum. Ó, aqui o Kilderlan Soares de Lima também, que achou super interessante essa história. Ele pediu para mandar um oi para ele, tá mandado Derlan, um oi. mandar um beijo Obrigado também. pela audiência, viu? Um beijo para Valentina, que está assistindo a gente junto com a